Nós temos conversado com os líderes e tem surgido algumas preocupações que é natural, né, diante dos desafios que nós temos pela frente, nesse processo de, eu diria que de montagem do discipulado 1 a 1, nesse processo de trazer as pessoas para dentro da visão, dentro do propósito, e até mesmo para lidar com as pessoas na célula, no dia a dia. Então tem surgido algumas dificuldades têm sido compartilhadas conosco, e eu queria compartilhar com você hoje à noite sobre fatores, né, que influenciam diretamente tanto na condução da nossa célula, como no sucesso da célula. Qual é o ponto máximo, qual é o ápice da célula, qual é o ponto máximo da célula? É quando ela multiplica, não é isso? Então ali é o ponto máximo, é o dia da alegria, da felicidade, da festa, porque a gente conseguiu, né, atingir um objetivo, que é o objetivo de Deus, de que pessoas, não por multiplicar, mas é porque pessoas conheceram a palavra, mais pessoas que se renderam a Cristo, mais pessoas que estão, né, que ingressaram na caminhada com Cristo e consequentemente ingressaram no reino dos céus. Então, eu queria conversar com você hoje à noite, no nosso Tadel, sobre fatores que influenciam na multiplicação e na condução e no sucesso da nossa célula. Primeiro eu queria dizer que tem fatores que não influenciam na condução da célula, que não influenciam na questão da comunhão da célula, que não influenciam na qualidade de vida interior da célula e, consequentemente, não influenciam na multiplicação da célula. Por exemplo, a questão das células serem só homens ou só mulheres, ou serem células heterogêneas, isso não influencia na multiplicação da célula. Isso não influencia na qualidade de comunhão da célula. É lógico que tem alguns outros fatores, e por isso a gente está dando início a um projeto piloto de uma célula de casais, né, para que a gente possa começar a ter essa experiência e gradativamente a gente vai ampliando esse trabalho. Mas essa não é uma questão fundamental para que a célula seja bem sucedida. A formação intelectual do líder, por exemplo, não é um fator que influencia no sucesso da célula, tanto na questão da comunhão, quanto ela se tornar um purê de batata, ou como ela multiplicar, ela crescer e multiplicar, não. Todos esses fatores que eu estou compartilhando com você, que não influenciam, e vou falar de fatores que influenciam, eles são trabalhados por um autor chamado Joel Kominski. Ele é o cara no mundo, é o primeiro no mundo quando se trata de células, de grupos pequenos. Então, ele, há mais de 25 anos que ele não só trabalha com igreja em células, mas como ele escreve, ele estuda, ele faz pesquisas em vários países do mundo sobre o que deu certo, o que não deu certo, o que influencia, o que não influencia. Então o que a gente vai compartilhar aqui não é algo que eu estava dormindo ontem à noite e eu sonhei, ou eu acho que dá certo, não. É fruto, do conhecimento de pessoas que realmente têm autoridade no assunto, e têm vivido isso há mais de 25 anos na sua vida, como líder. Então esses fatores que eu citei são fatores que não influenciam diretamente na multiplicação da célula, na qualidade de vida interior da sua célula, porque a multiplicação ela vai ser consequência da qualidade de vida interior que a sua célula tem. A gente lembra da história da igreja de Atos, que a Bíblia diz que eles tinham uma comunhão, uma qualidade de vida interior, que era tão superior do ponto de vista de qualidade ao que estavam fora da igreja, que a igreja caía na graça do povo. O que é cair na graça do povo? É quando todo mundo gosta. Então, o que fez com que a igreja de Atos crescesse, e ali a Bíblia diz que Deus acrescentava a cada dia os que haviam de ser salvos. Teve dias de Deus acrescentar 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas. Por quê? Era muito fácil ganhar pessoas para Jesus ali. Porque os caras vendiam o que tinham para compartilhar com quem fazia parte da igreja. A Bíblia diz lá em Atos 2, a partir do versículo 42, que eles tinham uma comunhão tão grande, eles tinham um compromisso
entre eles, uma qualidade de vida, o grupo, a qualidade de vida interna deles, o relacionamento entre eles, era tão grande, era algo tão gostoso, algo tão precioso, algo tão diferente do que tinha lá fora, que era muito fácil. Você convidava para ir, o cara ficava, não tinha jeito. E a gente teve uma experiência muito gratificante no sábado, quando nós participamos da multiplicação da lealdade, a célula que o pastor Alex estava à frente, e agora multiplicou e foi assumida pelo Anderson Moreira e pelo Jonen, quando o Daniel, que eu me chamo de segurança, e ele compartilhando de que quando ele chegou ali, a maneira como ele foi recebido, a maneira como ele se sentiu, o Jonen encontrou com ele, já quando ele entrou, foi lá e deu um abraço nele, ele disse que aquele abraço ali conquistou ele. Então é esse tipo de situações, essa qualidade de vida interior que vai levar à multiplicação. Então o foco da nossa célula não são números por números. É lógico que nós temos objetivo de números, porque se nós não tivermos, nós não estamos empenhados no processo de evangelização do mundo, que é o motivo pelo qual Cristo morreu na cruz, para que toda a humanidade fosse salva. Mas não apenas números por números, a gente crê que quantidade por quantidade não é o nosso objetivo, não é o objetivo de Deus. Agora que a qualidade ela gera quantidade, e a gente viu isso, principalmente na célula do pastor Alex, como eu percebi, na última semana, cresceu, uma célula que cresceu rápido, já multiplicou em 2 grupos fortes. Por quê? Por conta da qualidade de vida interior que tinha. Então vamos ver que fatores então influenciam nessa qualidade de vida interior da célula e também na multiplicação, segundo esse especialista Joel Kominski. A primeira coisa que ele diz, e até o pastor Eibe, ele chama isso na visão do MDA, que ele diz que é o pulo do gato. O que é o pulo do gato? É o segredo. É aquela coisa que ninguém conta. Você vai no cara do restaurante, tem aquele prato e tal, tudo, você vai lá, ele te ensina algumas coisas, mas o segredo, o pulo do gato, ele não lhe dá, senão ele pode estar arrumando ali um concorrente. Então, ele diz que o segredo, o primeiro deles, que nós vamos tratar essa noite, é o que ele chama, na visão do MDA, de TSD, que é o tempo a sós com Deus do líder. Se você quer que a sua célula tenha uma qualidade de comunhão, que seja uma célula unida, que seja uma célula, que tenha amizade, que seja uma célula que tenha compromisso uns com os outros, que o ambiente da sua célula seja um ambiente agradável, se você quer que a sua célula cresça, se você quer que a sua célula multiplique, se você quer que a sua célula seja bênção na vida daquelas pessoas que forem ali, o primeiro segredo para a sua célula ser bem sucedida é o tempo a sós com Deus do líder. Vida devocional, vida de intimidade e vida diária. Porque é ali, queridos, onde nós recebemos a revelação de Deus. É ali, no nosso tempo a sós com Deus, que nós recebemos a revelação de Deus para o discipulado, onde nós recebemos a revelação de Deus para a célula, onde nós recebemos a revelação de Deus de estratégias para a gente ganhar pessoas novas, é onde a gente recebe a revelação de Deus de estratégias para cuidar melhor de quem está com a gente. É no tempo a sós com Deus que a gente recebe estratégia de consolidação. É ali, além de ser ali, que eu como líder vou estar sendo fortalecido. É ali que eu como líder vou estar me fortalecendo para as lutas, para as retaliações, para as investidas que o inimigo vai ter contra a minha vida. Com desânimo, com cansaço, muitas vezes, sabe por que a carga fica pesada? Porque nós estamos carregando a carga. O peso está nas nossas costas, não está. O fardo está em nós, não está no Senhor. Porque nós não temos trocado de fardo com Ele. Quando Ele diz, vinde a mim, lança sobre mim o teu fardo e pega o meu, porque o meu fardo é leve, o meu fardo é suave. Querer fazer a obra de Deus no próprio braço, na própria força, nós vamos ficar pelo meio do caminho. Com certeza nós vamos ficar pelo meio do caminho. Então é ali também no TSD que o líder se fortalece, que ele mantém uma constância, que ele passa segurança, que ele transmite virtude. Você quer ser um líder em que as pessoas, percebam ou sintam quando você falar ou quando você orar, que elas sintam que dali saiu virtude? O que é virtude? A palavra original para virtude é a mesma utilizada para poder, que no grego é dínamos.
que vem, daí a mesma origem da palavra dinamite. A palavra poder no grego é dínamos, e é a mesma palavra usada para virtude. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quando ela toca na orla de Jesus, ela diz, Jesus diz, eu senti que de mim saiu virtude, que de mim saiu poder. E quando sai virtude, quando sai poder, a gente se sente fraco. Eu já ministrei em vigílias, eu já ministrei em cultos, que quando eu saio do culto, que na hora que eu estou ministrando, a gente sente, você sente quando sai, mas só sai se tiver, né? Se não tiver, não sai, só sai se tiver. Pode espremer que se não tiver, não sai não. E aonde que a gente recebe essa injeção de dínamos, de poder, de virtude? No meu tempo a sós com Deus, porque o resto só tira, o resto só suga de nós. Liderar a célula suga, ministrar a palavra suga, o discipulado 1 a 1 suga, né? Aconselhamento suga, um telefonema suga, tudo suga de nós. E se a gente não tiver esse repositor de energias, né? Chega uma hora que não tem mais de onde tirar, e a gente começa a ficar bem magrinho espiritualmente, fraco, frágil, aí a gente fica pelo meio do caminho. Então o TSD é o primeiro segredo. Se as pessoas percebem que Deus fala com você, querido, elas vão confiar mais em Deus e mais em você. Você vai ter autoridade espiritual. Autoridade não se impõe, autoridade se conquista. O livro Monge Executivo, ele fala muito disso. Autoridade se conquista, né? Então, se as pessoas percebem que você é um homem de oração, que você é um homem de Deus, e se você orar, as pessoas vão saber, sem você abrir a boca. Você não precisa dizer não. Deus tem falado muito comigo sobre o segredo do quarto trancado. O segredo do quarto trancado. Depois vai vir uma ministração sobre isso, né? Não precisa você abrir a boca não. Se você for um líder de oração, as pessoas vão saber, porque as coisas vão acontecer. Quando você falar, as pessoas vão sentir. Agora, se você não for da mesma maneira, as pessoas também vão saber. Então você vai ter autoridade espiritual. E quando nós temos autoridade espiritual, aquilo que nós falamos acontece. Quando nós temos autoridade espiritual, a Bíblia diz que nós trazemos à existência coisas que não existem. A sua palavra gera no mundo espiritual. Quando nós temos autoridade espiritual, coisas que não estão planejadas para acontecer, mas a sua palavra gera no mundo espiritual. Você começa a gerar vida na vida das pessoas. Você começa a ser um instrumento através do qual Deus vai gerar bênção na vida das pessoas. Porque você vai orar, Deus vai te usar, na hora Deus vai usar a tua boca, a tua voz, Deus vai usar a tua vida para gerar vida, para trazer à existência coisas que não existem. Sabe por quê? Sabe onde que isso é conquistado? No teu tempo a sós com Deus. No seu tempo a sós com Deus. E aí, quando a gente começa a praticar, a gente começa a perceber o quanto que isso faz diferença na nossa vida. Eu tenho compartilhado com alguns líderes que nós trabalhamos tanto sobre comunhão na comunidade batista, que nós chegamos a um ponto de que a gente acha que a gente vai conseguir tudo através da nossa amizade, através da comunhão, através do relacionamento. Aí a gente começa, pastor, a pessoa não está indo na célula, a gente vai lá, a gente conversa, né? A menina promete que vão, ou eles prometem que vão, mas não aparece. A gente pergunta, quanto tempo você está orando para que eles vão? Quanto tempo de intercessão pela vida dessas pessoas a célula está tendo? Porque quando as pessoas dizem que vão, na maioria das vezes, não vou dizer que é 100% dos casos, mas na maioria das vezes eles estão sendo sinceros, sabia? Eles querem ir, eles estão dispostos a ir. Só que aí o diabo entra no meio do caminho e ninguém está orando. E vou dizer uma coisa para você: amizade, comunhão, isso tudo é muito importante, mas a obra, o mundo espiritual, ele só se move através do jejum e da oração. Se a gente não orar, se a gente não voltar, sabe, a entender a importância da oração, nós vamos ficar derrapando. Nós vamos ficar arrumando desculpas, nós vamos ficar arrumando culpados. Aí a gente, porque fulano não quer nada mesmo, aquela coisa toda, e você já fica com raiva, é o que o diabo quer.
O diabo quer que você fique com raiva dele, porque se você ficar com raiva, você não vai mais ligar, você não vai mais atrás. Se você não orar, é que você não vai orar mesmo. É o que o diabo quer. Enquanto que as pessoas estão presas. Estão presas. Elas querem ir na célula. Elas querem ir para o culto. Elas querem estar lá, mas elas estão presas. E aí a gente não está orando. Elas estão presas no mundo espiritual. E sem orar, elas vão continuar presas. E aí o diabo vai começar a colocar desculpas, a colocar culpados, a colocar um monte de coisa, e a gente acha que a gente está... Então, o segredo do líder, o segredo da célula de sucesso, da célula bem-sucedida, primeiro, tempo a sós com Deus. Diário. Seu tempo a sós com Deus. E aí, em segundo lugar, oração pelos discípulos e pelos membros das células. Se eu não tenho um tempo a sós com Deus, eu não estou orando pelos discípulos, eu não estou orando pelos membros da célula. As pessoas estão lá na célula, a célula está uma bênção, está tudo muito bonito, já muita gente, aquela coisa toda, e daqui a pouco o pessoal começa a faltar, começa isso, começa aquilo, e a gente, não, mas o que está acontecendo, por que isso, aquilo? A gente não tem que orar só quando as pessoas se afastam, a gente tem que orar para as pessoas não se afastarem. A oração não é só na hora da emergência, ela pode ser de maneira preventiva. Então, oração pelos discípulos e pelos membros da célula, oração pelo crescimento da célula, pelo crescimento dos discípulos, sabe, pelos problemas pessoais de cada um. O líder, ele é a cobertura espiritual da sua célula, querido. Você é a cobertura espiritual da sua célula. A célula, ela é a igreja, a célula não é uma parte da igreja reunida em tal lugar, não, é a igreja de Cristo. Então, a célula, ela tem que ter vida própria do sentido espiritual. A célula não pode depender da oração que o ministério de intercessão da igreja vai fazer pelas células, não. A célula tem que ter oração, ela tem que ter vida própria. Os membros compromissados da célula têm que orar, sabe, pela vida da célula, pelo crescimento, né? Tem que orar pelas pessoas que eles querem ganhar, sabe, tem que ter intercessão, a célula tem que ter vida espiritual. Se a célula ficar dependendo do ministério de intercessão da igreja para orar por eles, vai atrofiar. Vai atrofiar. Então, orar pelas pessoas da célula. E as pessoas não vão ver, sabe? Mas elas vão sentir o resultado da sua oração. Eu lembro quando o pastor Eibe fala da batata, né? Você bota a batata no fogo. Se a batata tivesse olhos, né? Ela não ia ver o fogo, ia? Não, ela está dentro d'água, dentro da panela, ela não ia ver o fogo. Mas ela sente o resultado do fogo. E é assim que acontece quando a gente ora pela vida dos nossos discípulos. Quando a gente ora pela vida das pessoas da nossa célula. Eles podem não ver, mas eles vão sentir o resultado disso na vida deles. E você acha que se eles sentirem o resultado, se eles estão indo na célula, eles estão sendo abençoados, eles estão crescendo, eles estão sentindo que a vida deles está mudando, eles estão sentindo paz, eles estão tendo uma qualidade de vida diferente, né, interiormente, e tudo, você acha que eles vão sair da célula ou eles vão continuar? Eles vão continuar. Então, a oração pelos discípulos e pelos membros da sua célula faz toda a diferença. Você vai começar a ver o sobrenatural acontecer na vida dos seus discípulos. Você vai começar a ver o sobrenatural. Queridos, tem uma coisa que o pastor Paul e aquele outro que vieram da África, que eles até tiveram conosco aqui, lembram? Que eles vieram para o primeiro seminário Mergulhados no Espírito. Algo que eles fizeram que eu achei muito precioso. Aqui eles fizeram e fizeram lá no seminário. Eles colocaram as pessoas para orar umas pelas outras. Porque a gente acha que Deus só usa o pastor. A gente acha que Deus só usa o ministério da intercessão. Pastor, mande o ministério de intercessão orar lá na minha célula. Bem, filho, você é o líder. Você tem autoridade, ou pelo menos é para ter. Se você não tem, peraí, tem alguma coisa errada. Você é autoridade na vida daquelas pessoas, porque eu sou autoridade na igreja, eu coloquei você lá. Você é uma autoridade representativa de Deus lá. Porque toda autoridade que Deus colocou sobre mim, eu coloquei sobre você quando você assume uma célula. Você é uma autoridade representativa de Deus naquele lugar. Você é autoridade. Você pode orar, você pode repreender demônios. Você pode orar por cura, você pode orar por milagres. Agora, para mim ter autoridade, eu preciso ter autoridade. Olha aí que profundo. É? Para mim ter autoridade, eu preciso ter autoridade. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, queridos,
você vai começar a ver as coisas acontecer. E isso não só motiva as pessoas que estão na sua célula, os seus discípulos, os membros da célula, como motiva você. Isso traz um gás para você, porque você começa a ver Deus agindo através de você. E não tem nada que nos anime mais, não tem nada, sabe assim, que nos renove mais, do que quando a gente vê Deus agindo através da nossa vida, e abençoando, curando, abrindo porta, E como uma vez o baiano comentou comigo, que ele estava precisando lá de um acende, um negócio, e ele tentou, aí ele parou, orou e deu certo. Ele disse, rapaz, não é que funciona mesmo? E a gente está dentro da igreja esse tempo todo, e às vezes parece que a gente não acredita no poder da oração, porque a gente não ora. Se a gente acreditar, a gente ora. Então você precisa entender, esse princípio, do seu tempo a sós com Deus. Nesse tempo a sós com Deus, o seu tempo de oração pelos discípulos e pela sua célula. Estimule a intercessão no dia da reunião da sua célula. Sabe, entre os membros compromissados, olha, nossa célula é na quinta, então quinta-feira nós vamos jejuar até meio-dia, e nós vamos estar orando, sabe, para que nenhum dos membros compromissados falte, Em segundo lugar, para que as pessoas que forem convidadas a estar na célula, que elas estejam presentes. E aí você vai tirar aquele tempo de oração e de jejum em prol da sua célula. Você acha que isso vai fazer diferença ou não na sua reunião? É lógico que vai, queridos. Nós estamos lidando no mundo espiritual. Nós estamos convidando pessoas que estão presas a cadeias, presas a principados, a potestades. Como que nós vamos convencer essas pessoas a ir para a célula? Como que nós vamos convencer essas pessoas a ouvir a palavra, se não for através do poder do Espírito? Se o Espírito não convencer, elas não vão. Elas vão prometer para você, vão estar sendo sinceras quando elas prometem, mas elas não vão. Por quê? Porque elas estão amarradas. Então o segredo está na oração, intercedendo pelos visitantes, intercedendo pela reunião da célula. A oração, ela destrói o estado de letargia da célula. O que é o estado de letargia? É aquela coisa que está parado. Coloque a pessoa para orar por um visitante, e você vai ver se ela não vai levar um visitante logo, logo. Comece as pessoas para orar, para que ninguém falte, para você ver se ela não vai parar de faltar na sua célula. Agora deixe as pessoas sem orar, e fica só você, convidando, mobilizando, tal, que isso também é importante, mas não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é a oração, é a intercessão. Um outro segredo para o sucesso da sua célula, que é o tempo de preparação para a reunião da sua célula. O tempo de preparação do líder para a reunião da sua célula. Às vezes a gente percebe, e aí as pessoas também percebem, que não está havendo um tempo de preparação. Quando eu falo tempo de preparação, estou falando tempo de oração, tempo de estudo da palavra, o preparo do local, sabe, do som, do lanche, a preocupação, sabe, de não você simplesmente, hoje é quinta-feira, às 6 horas você corre, e aí você corre para a internet, e você pega ali uma palavra, ele bota no micro-ondas, esquenta, requentada ali, aí você corre para a célula, aí chega lá, aquela correria, dá 6 horas, ainda não tem som, ainda não tem isso. Num ambiente desse não vai crescer, filho. Um ambiente desse não vai crescer. Agora, se você tem todo um tempo de preparação, se durante a semana você ora, se você pega o estudo, você prepara a palavra, você está ali, você esmiuça ali, sabe, você vive aquilo ali, você deixa Deus ir, você vê a palavra e você fica ruminando aquilo ali no seu coração. No dia da célula, você liga para as pessoas, para a sua equipe, olha, como é que está o som? Quando dá pelo menos 30 minutos antes, se a sua célula é na semana, você não consegue chegar 30 minutos antes por causa do trabalho, mas você tem alguém que está lá, você já está ligando, está tudo certo, como é que o som está ok, as cadeiras, está tudo bem, o local está limpo, como é que está tudo bem, está. Você vai chegar lá, você vai ter uma célula que vai ser uma bênção. Na hora que as pessoas chegarem, elas vão perceber o zelo, o carinho e o cuidado com que tudo foi preparado. Aí quando você está orando, quando você tem o seu tempo a sós com Deus, Deus começa a te dar ideia. Coloca um lacinho na cadeira, coloca não sei o quê, coloca um bombom, coloca isso aqui, coloca... Aí a gente acha que é besteira, É nessas besteiras que Deus vai usar. Deus sabe quem é as pessoas que vão ali. No tempo a sós com Deus, Deus dá estratégia de tudo. Deus dá direção de tudo. Aí você vai lá e faz. Aí as coisas acontecem, aí você diz,
como eu ouço as pessoas dizendo no testemunho, nem eu acreditava. Ô homem de fé. É assim, queridos. O tempo de preparo da sua célula vai fazer toda a diferença. As pessoas podem não ver, mas elas vão sentir. As pessoas podem não saber quanto tempo você se preparou, sabe, quanto tempo você orou, quanto tempo, sabe, o zelo que você teve para que tudo tivesse ali, tudo bonitinho, tudo muito bem preparado. Elas podem não ver, mas elas vão sentir. Pode ter certeza disso. Então, o tempo de preparo do líder, tempo de preparo da reunião da célula. Um outro ponto que é muito precioso, muito importante, a atenção e a maneira de tratar os discípulos. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. Nós não podemos controlar a maneira como as pessoas vão nos tratar e agir conosco. Certo? Você concorda comigo? Você pode controlar a maneira como as pessoas vão agir com você? Sim ou não? Você pode controlar a maneira como as pessoas vão lhe tratar? Sim ou não? Não. Mas nós podemos controlar como nós vamos tratar e agir com as pessoas. Podemos ou não? Às vezes, né? Quando a gente tem tempo a sós com Deus, a gente pode, porque a gente vai estar sendo controlado pelo Espírito. Mas quando a gente não tem o nosso tempo a sós com Deus, a gente não pode controlar nem a maneira que os outros vão agir, nem a nossa. Porque a gente age pela carne. A gente não tem domínio próprio. Se eu não tiver domínio próprio, eu não posso controlar nem a mim. A palavra já diz, domínio próprio. Mas quando eu tenho o meu tempo a sós com Deus, quando eu estou cheio de Deus, quando eu tenho minha intimidade com Deus, quando eu tenho a minha vida diária com Deus, eu não posso controlar, nem assim eu posso controlar a maneira como os outros vão agir ou vão me tratar. Mas eu posso controlar como eu vou agir, como eu vou tratar as pessoas. Então, a atenção e a maneira como nós vamos tratar nossos discípulos. Porque muitas vezes você vai ter todos os motivos, direito, tudo, para você agir de uma maneira. Mas a vontade de Deus vai ser de que você haja de outra maneira. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver tendo uma vida de intimidade com Deus. Então, nós não podemos controlar a maneira, o que vão falar de você, o que vão fazer. Você não pode controlar isso, mas você pode controlar o que você vai falar, o que você vai fazer e como você vai agir, desde que você tenha uma vida de intimidade com Deus. E para finalizar, amar sacrificialmente. Um dos segredos do crescimento, da qualidade, do sucesso de uma célula, de um ministério é amar sacrificialmente. Amar, quando amar para nós vai ser um sacrifício. Você saiu do seu trabalho e veio direto para cá. Você está aqui até agora. Sabe o que é o nome disso? Amor sacrificial. Com fome. Amor sacrificial. Se não tiver sacrifício, não vai haver crescimento. Sacrifício, muitas vezes, como hoje, do nosso descanso, sacrifício da nossa vontade, sacrifício do nosso ego, sacrifício do nosso eu. Se Jesus não tivesse nos amado sacrificialmente, a obra da cruz não teria acontecido. Amar sacrificialmente é um dos segredos para a sua célula ser uma bênção. Você não está aqui só amando a Deus sacrificialmente, você está amando seus discípulos. Você está amando as pessoas da sua célula, você está amando pessoas que você nem está cuidando ainda. Tem gente aqui que ainda nem lidera a célula, mas já está aqui se sacrificando pelas vidas que ela vai cuidar. Como que Deus não vai honrar isso, filho? Como que Deus não vai honrar? Amor sacrificial. A multiplicação e o sucesso da sua célula, querido, está nas suas mãos. Não está nas mãos de Deus, está nas suas mãos. O segredo, né, o sucesso da qualidade interior que a sua célula vai ter está nas suas mãos. Você acha que é possível alguém fazer de uma a outra a pessoa, assim, o melhor? Você acha que é possível alguém fazer do outro o melhor do mundo em algo? Tipo assim, você pegar alguém e dizer assim, ó, eu vou fazer de ti o melhor jogador de futebol do mundo. Você acha que é possível? Alguém fazer do outro o melhor do mundo? Sim ou não? Não.
Só vai ser melhor do mundo em alguma coisa aquele que ele decidir ser assim: eu vou ser o melhor do mundo. Aí outras pessoas vão ajudá-lo? Sim. Outras pessoas vão ser importantes no processo? Vão. Mas se o mundo inteiro quiser fazer de você o melhor do mundo e você não quiser, nunca vai ser possível. O melhor do mundo começa dentro de nós. Aí vem a ajuda de outros, que são importantes, mas começa em nós. Só se torna o melhor do mundo quem decide ser o melhor do mundo. Ninguém chega a ser o melhor do mundo sozinho, mas também ninguém chega lá colocado por ninguém. Ninguém chega lá colocado por ninguém. Porque para se tornar o melhor do mundo tem uma trajetória de disciplina, de dedicação, de treinamento, de tudo. Você pega a história do jogador, pega a história desse aí do Cristiano Ronaldo e vai ver a rotina, a disciplina dele para chegar. Que ele é boçal e é metrosexual, é verdade. Mas que o cara é disciplinado, é dedicado, e ele disse: eu vou ser. Ele perdeu 4 vezes por mês. Foi 4? 4 vezes por mês. Mas se eu vou ser o melhor do mundo. E ele foi. Ninguém poderia ter feito isso por ele. Pessoas o ajudaram, mas ninguém poderia fazer. Então, queridos, o segredo, o sucesso da sua célula está nas suas mãos. A qualidade que a sua célula vai ter de relacionamento está nas suas mãos. A multiplicação da sua célula está nas suas mãos. O crescimento da sua célula está nas suas mãos. Quando eu digo que está nas suas mãos, é porque a Bíblia diz que Deus dá o crescimento, mas quem pode buscar a Deus? Buscar a Deus está nas suas mãos. Decidir ter uma vida, ter um tempo a sós com Deus, orar pelos seus discípulos, orar pela sua célula, orar pelo crescimento, mobilizar a sua célula para orar. A maneira como você vai tratar e vai cuidar dos seus discípulos está nas suas mãos. Amém? Então nós vamos orar, para que Deus possa multiplicar e potencializar todo esse talento, toda essa força, todo esse dínamo, todo esse poder que está à sua disposição, para que você possa buscar em Deus. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, porque tudo que nós precisamos está em Ti, e através do sacrifício do Teu Filho na cruz, o Senhor nos deu livre acesso a Ti. Nós podemos buscar o Senhor a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer instante. Deus, nós podemos buscar a Tua presença, Deus. Nós temos livre acesso a Ti, por isso a solução está nas nossas mãos. O poder está nas nossas mãos, Deus. Porque a Tua palavra diz que aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate se abre. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa trazer revelação ao nosso interior, na nossa mente e no nosso coração, acerca da importância de termos uma vida a sós contigo, acerca de termos uma vida diária, Deus, de intimidade com o Senhor, Deus. Que possamos vencer todos os empecilhos e os obstáculos que surgem no início, Pai. O cansaço, o sono, ó Deus, mas que possamos ser disciplinados, ó Deus, como alguém que tem um alvo e que tem um objetivo a ser alcançado. E que, ó Deus, em nome de Jesus, possamos, ó Deus, nos conectar a Ti, que é a fonte de todo poder, e conectados a Ti, esse poder possa fluir através de nós, e termos células poderosas, Deus, termos células, Deus, com a qualidade de vida abençoada, comunhão preciosa, vidas se rendendo aos Teus pés, vidas sendo transformadas, famílias sendo alcançadas, e o Teu nome sendo glorificado, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, amém?